Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje a gente vai aprender como classificar os carbonos em uma cadeia carbônica, certo? Vamos lá. Os carbonos podem ser classificados em duas principais maneiras. A primeira, como saturados ou insaturados. Vou pegar meu marca-texto, melhor, saturados ou insaturados. E podem ser classificados como primários, secundários, terciários ou quaternários, certo? São duas classificações distintas. A primeira vai estar relacionada com o tipo de ligação química, se é simples ou dupla ligação. E essa outra classificação em primário, secundário, terciário e quaternário vai estar relacionada com a quantidade de carbonos que se ligam ou ligados em um átomo de carbono, né? Então você já deve ter uma ideia de como que vai funcionar essa classificação com essa pequena definição aqui, né? Com essa relação, certo? Então vamos começar com essa primeira classificação, né? Essa primeira divisão entre carbono saturado e carbono insaturado. É bem fácil na realidade. Se a gente pegar aqui a primeira classificação, a gente vai dizer que o carbono é saturado quando ele só faz ligação simples com outros átomos de carbono, certo? E vamos dizer que o carbono é insaturado quando ele fizer uma ligação dupla ou uma ligação tripla com outro carbono. Então, se a gente observar aqui, tem duas moléculas, duas estruturas que são bastante importantes até para o nosso organismo e tal, para o metabolismo. Nós temos o ômega 3. Isso mesmo, frete grátis para todo o Brasil. Mas é um suplemento alimentar, é um alimento do cérebro, do coração. E temos também o ômega 6. Essa diferença de nomenclatura, né, aqui de ômega 3 para ômega 6, está aqui partindo do carbono mais distante do grupo ácido carboxílico. A primeira ligação dupla, ou seja, a primeira insaturação, aparece no carbono 3, né? 1, 2, 3. E no ômega 6, a primeira insaturação aparece no carbono 6, né? Por isso essa pequena diferença. Aqui a gente pode classificar, eu vou pontuar em azul, né, os carbonos que são saturados, que são aqueles carbonos que só fazem ligações simples com outros carbonos. Então tá aqui, ó. Todos esses são carbonos saturados. E vou colocar em verde todos aqueles carbonos que são insaturados, né? Os carbonos que fazem ligação dupla com outros carbonos, né? Dupla ou tripla. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos insaturados, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos saturados, certo? Observe que aqui, né, esse carbono da ponta está fazendo uma ligação dupla, né, com oxigênio. Então tem autores que acabam classificando isso como uma insaturação, né, mas acho que a ideia principal é sempre pensar se o carbono está fazendo uma dupla, né, ou uma tripla com outro átomo de carbono, beleza? No caso do ômega 6, vamos ver quantos carbonos saturados e insaturados nós temos. Vou começar com os insaturados, que já é a cor que eu tenho aqui na minha caneta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Olha só que legal. 10 carbonos insaturados. E os carbonos saturados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a mesma coisa, né? 11 para cada lado de saturados e 10 para cada lado de insaturados. Então a ideia é essa. Pô, como que eu reconheço que é uma ligação dupla? Porque vai ter dois tracinhos aqui, né? Isso é uma ligação dupla. E a ligação simples é somente um tracinho assim, né? Bem simples, de fato.
certo? Eu também separei aqui um outro composto cujo nome é ácido erússico. Ele está presente nas sementes de mostarda e também é um ácido graxo insaturado, né? Porque ele apresenta aqui ligação dupla entre carbonos. Tem um filme que ficou muito famoso, que é o filme O Óleo de Lorenzo, onde o pai lá do filho, que se chama Lorenzo, que tem uma severa doença e tal, genética, faz lá um preparado de óleos e ele usa esse óleo para tratar a doença genética do filho e tal, ficou mundialmente famoso. Tá? Mas enfim, se a gente classificar aqui os carbonos saturados, olha como é fácil, gente. É só olhar os carbonos que fazem ligação simples, né? Aí você pode estar pensando, pô, mas é muito fácil isso. Mais ou menos, né? Você vai pegando esse esquema, vai absorvendo essa matéria, né? E isso facilita lá na frente, né? Quando as coisas estão mais avançadas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 carbonos saturados. Se eu contar esse daqui como saturado, eu teria 20. Né? Mas eu vou contar a dupla, né? Eu vou contar como insaturação, só para não me posicionar também, né? Então aqui eu tenho 2 carbonos insaturados, né? E tenho também esse carbono aqui que está fazendo dupla com o oxigênio. Então eu contaria 3, né? Se eu não contasse esse com oxigênio, eu contaria apenas 2, certo? Então é bem fácil, é bem legal, né? Agora você consegue olhar essas moléculas, né? E além de entender e compreender o que significam os desenhos, consegue compreender os carbonos que tem ali, né, de acordo com algumas classificações que facilita isso, né, para o nosso entendimento. Beleza? Muito bem, gente. A próxima classificação, talvez uma assim, das mais importantes, né, é a classificação em primário, secundário, terciário ou quaternário. Então é bem fácil, na verdade, ó. As classificações aqui, ó, deixei tudo anotadinho já, né? O carbono primário vai ser aquele carbono que se liga a no máximo um átomo de carbono, certo? O carbono secundário vai ser o carbono que se liga a 2 átomos de carbono, terciário é aquele carbono que se liga a 3 átomos de carbono e quaternário é aquele carbono que se liga a 4 átomos de carbono. Você percebe que essa classificação é bem fácil, né? Bem intuitiva, pelo próprio nome, né? Dos tipos que a gente dá aqui, né? Primário, secundário, terciário e quaternário. Então acho que essa daqui não tem muito o que ficar explicando, a não ser eu botar uma molécula aqui para a gente ver esses carbonos e classificá-los numa molécula. Isso daqui é um tipo de molécula que se chama luciferina. Ela é uma molécula, um tipo de molécula que está presente em alguns organismos e é responsável pela emissão de luz, né, por meio de uma enzima que se chama luciferase. Alguns organismos acabam metabolizando essa substância, né, e conseguem emitir luz, né, que brilha e tal de noite. Inclusive, há relatos que na Ilha do Mel é possível ver esse fenômeno, né, visto que o plâncton que está na água pode acabar promovendo essa emissão de luz, né? Pois bem, então vamos classificar aqui esses átomos de carbono. Se a gente observar, a gente tem que analisar um por um, né? Para falar a verdade, assim, tem que ir analisando. Vamos começar com esse carbono aqui, ó, que eu estou simbolizando em vermelho. Tá? Eu vou usar uma legenda aqui, né? Carbono primário, eu vou colocar o pontinho vermelho. Esse carbono aqui que eu simbolizei está ligado a um átomo de carbono aqui do lado dele, ó. Ele também se liga a oxigênio e a nitrogênio, mas como ele está ligado a um carbono, eu digo que ele é um átomo de carbono primário, certo? Posso dizer também que esse carbono aqui que está entre os nitrogênios também é um carbono primário, né? Porque ele se liga a um átomo de carbono por meio de uma ligação dupla, é verdade, mas ele se liga a um átomo de carbono, portanto ele é primário também.
né? Vamos ver se tem mais algum aqui que seja primário. Eu acho que não, né? Não me parece ter mais nenhum átomo de carbono que se liga a, no máximo, um outro carbono. Então vamos agora para o secundário. Eu vou criar uma outra legenda aqui, né? Agora eu vou usar roxinho. Então todos os carbonos que estiverem pintados de roxo são secundários. São aqueles carbonos que se ligam a 2 outros átomos de carbono. Então eu vou começar com esse aqui, ó, que está do lado do primeiro carbono que a gente classificou, certo? Se você perceber, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então eu digo que ele é um carbono secundário. Esse carbono do lado dele também está ligado a 2 átomos de carbono. Então eu digo que ele é um carbono secundário também. Se eu pegar aqui, esse outro carbono, que eu estou simbolizando, também é secundário, né, visto que ele obedece essas condições, né? E assim, você vai começando a perceber esses átomos de carbono em uma molécula. Você consegue classificá-los de acordo com esse critério. Aqui nesse anel, que a gente chama de anel aromático, nós temos 4 carbonos secundários, 4 não, 5 carbonos secundários. Nesse, né? Aqui também temos 5 carbonos secundários. E aqui acho que também, né? 5 carbonos secundários para esse anel. Beleza? Então é fácil, né? Bem tranquilo, é só ir pegando o jeito. O carbono terciário, que eu vou simbolizar em amarelinho, é aquele carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Então, se a gente observar, aqui nós temos carbonos terciários, olha só, que são os carbonos que se ligam a outros 3 átomos de carbono, certo? Não temos carbono quaternário, eu vou criar uma legenda aqui, né? Vou usar preto, pode ser? Vou usar preto para o carbono quaternário, mas nós não temos esse tipo de carbono nessa primeira molécula de luciferina que eu trouxe como exemplo para vocês. Mas vocês vão poder fazer essa classificação com qualquer outro tipo de molécula. Então, por exemplo, aqui tem... Quando o abacate é cortado, ele acaba escurecendo após um certo tempo, né? Ele fica com essa aparência oxidada, né? Escurecida. Isso acontece porque o catecol, que é uma substância que está naturalmente presente no abacate, acaba sofrendo oxidação pelo oxigênio do ar, né? E, junto com a ação de algumas enzimas, forma esse outro composto, né? Chamado de 1,2-benzoquinona, que tem essa outra coloração, certo? Então, se a gente classificar esses carbonos aqui dessas moléculas, eu vou tentar seguir a mesma legenda, né, que eu tinha usado anteriormente. Então eu vou usar verdinho aqui para os carbonos secundários que aparecem representados nessas estruturas, certo? Então aqui não ocorre nenhuma mudança, nenhuma transformação na classificação dos carbonos, né? Mas sim nos outros átomos que estão ligados aos carbonos. Por que é importante, então, saber classificar os carbonos? Porque a reatividade dos carbonos é diferente. Se nós pegarmos o propan-1-ol, que é um tipo de álcool, e fizermos a oxidação dele usando oxigênio, né, O2 ou simplesmente O, é possível obter um produto que é o ácido propanóico, certo? O ácido propanóico, que é um tipo de composto lá que está presente, por exemplo, no pão de forma. Observe que o carbono que está sofrendo essa transformação aqui, ó, né, é um carbono primário, certo? Se a gente observar aqui, carbono primário que está mudando aqui essa parte dele, certo? Aqui está aparecendo um dupla O. Já se nós pegarmos como reagente o propan-2-ol, que é muito parecido com o propan-1-ol, só muda a posição desse OH, e fizermos a oxidação dele, nós vamos obter como produto dessa reação uma acetona, né, a conhecida propanona, ou chamada de acetona quando está
quando é vendida lá na farmácia, certo? Se a gente observar o carbono que sofreu transformação, ele é um carbono secundário, ou seja, vai obter diferentes classificações de carbono, a gente obtém produtos diferentes, certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, só como uma curiosidade, né? Se a gente pegar o metilpropan-2-ol, né, que tem um carbono a mais, e tentar fazer a oxidação dele, não rola, não acontece nada nessa reação, né? Justamente porque esse carbono que está aqui no OH, agora é um carbono terciário, que é mais estável nesse caso do que o carbono secundário e do que o carbono primário, certo? Então isso é um exemplo, né, de como essa classificação vai mudar a reatividade e vai mudar os produtos de uma reação química. Muito bem, gente, e daí eu estava pesquisando aqui, né, também sobre algumas moléculas que eu achava interessante para trazer para vocês nesse vídeo, e eu encontrei um artigo que eu estou deixando na descrição do vídeo, que foi feita a caracterização dos compostos presentes no alecrim-pimenta. E eu separei aqui os três compostos encontrados em maiores proporções. Então nós temos aqui o timol, essa substância que chama timol, temos o benzeno, né, uma das substâncias mais importantes assim, do ponto de vista da química orgânica, e temos essa substância que se chama, tem esse nome meio complicado, trans-beta-carofileno. Olha só que estrutura doida dessa substância. Ela se destaca pelo anel de ciclobutano que ela apresenta aqui, eu estou destacando para você. Isso é uma raridade em compostos naturais. Essa substância também contribui para o sabor picante da pimenta preta, e em estudo feito pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia, demonstrou que o trans-beta-carofileno é agonista seletivo do receptor canabinoide tipo 2, conhecido como CB2, presente naturalmente em todos os seres humanos. Como essa substância está presente na pimenta, no alecrim, né, em algumas plantas que a gente usa na nossa dieta, esse trans-beta-carofileno é o primeiro canabinoide a entrar legalmente na dieta humana. Dizem que vão legalizar a erva da Jamaica. Mas ele não se une ao receptor de canabinoide tipo 1, conhecido como CB1, que é expresso lá no sistema nervoso. E por isso que, mesmo fazendo parte da mesma classe de substâncias presente na cannabis, ele não exerce efeitos psicomiméticos, certo? Então, cara, isso aqui é tipo... é uma pira, tá ligado? É verdade. Se a gente pegar essa classificação aqui, eu posso mostrar para vocês um carbono quaternário, né? No trans-beta-carofileno, nós temos aqui, ó, um carbono, que eu estou simbolizando em preto, que se liga a outros 4 átomos de carbono, né? Então nós temos um carbono quaternário aqui, né? No timol, o máximo que nós temos são carbonos terciários, né? Temos carbonos terciários aqui, né? E aqui também um carbono terciário, né? E no benzeno temos apenas carbonos secundários, certo? Observe que um carbono pode ser primário fazendo uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Beleza, gente? Então, muito legais essas substâncias. E para você, eu deixo essa outra molécula orgânica que é muito utilizada como flavorizante na indústria de balas e doces, porque ela é que dá o gosto artificial de laranja. Ela é conhecida como acetato de octila ou etanoato de octila, e eu sugiro que você classifique os carbonos entre primário, secundário, terciário ou quaternário aí nessa molécula e deixa aí nos comentários a sua resposta, quantos primários, secundários, terciários, quaternários. E então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui! She won't ever get enough once she gets a little touch. If I had it my way